Olá, obrigado por assistir Mercados e Negócios. Já são quase 2 milhões de brasileiros desempregados, segundo a última pesquisa de empregos do IBGE, referente a outubro, o maior número de desempregados desde 2002. Um desafio tanto para empresas quanto para os trabalhadores. Para conversar com a gente sobre o mercado de trabalho, está aqui a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Alessandra Zanotti. Dona Alessandra, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: são números, 2 milhões de pessoas sem emprego. A senhora lida com isso, a senhora trabalha com isso, conversa sobre isso, é a sua rotina, né? O que isso significa do ponto de vista da empresa? O que significa esse volume muito grande de desempregados do ponto de vista da empresa, que tem no trabalhador, disse o seu maior ativo, o seu maior patrimônio? Bem, nesse momento, para as empresas que estão fazendo esses cortes, né, até mesmo para buscar pelo equilíbrio, né, dos seus custos e tudo mais, é um momento muito triste, né, porque muitas vezes ela tem que abrir mão de pessoas que cresceram junto com a empresa, foram capacitadas pela empresa, mas nesse momento, até para poder garantir o seu desenvolvimento e crescimento, ela precisa abrir mão. Isso é muito importante nesse momento, as empresas pensarem e refletirem sobre isso, até para ter uma cautela nesses cortes, né? Avaliar melhor, né? Quem são as pessoas que realmente nesse momento a gente pode estar abrindo mão. Lembrando que todo mundo tem a expectativa que esse mercado melhore, e aí quando realmente esse mercado retomar, a gente também tem que estar pronto para acompanhar essa retomada. Então, a gente sabe que hoje, né, contratar pessoas, capacitá-las, isso tudo também gera um custo muito alto. Então, nesse momento, o que eu diria para essas empresas é cautela, reflexão, né, para poder fazer isso com uma forma bem organizada. A gente sabe que algumas empresas, infelizmente, não tem como. Elas vão ter que realmente abrir mão de algumas pessoas, mas que elas tenham estejam atentas a isso. Quer dizer, mas isso é uma situação que vocês estão percebendo claramente, quer dizer, vocês lidam com isso, as empresas ficam pedindo para vocês orientações de como desligar com menos dor? Como é que funciona isso? Na verdade, não é um processo fácil, né? O que a gente sempre orienta é a transparência, né, desse empresário, né, para que ele converse com a sua equipe, explique qual é a real situação que a empresa se encontra, o que ele está, que tipo de redução ele está buscando, por que ele não está atingindo essas metas. Eu acho que essa transparência com a equipe é fundamental nesse momento, porque quando você entende, né, eu acho que você aceita um pouco melhor essa situação. Claro que ninguém quer estar nessa lista, mas eu acho que fica mais claro para as pessoas. Então, acho que a transparência de qual é o real cenário dessa empresa é fundamental, até mesmo para aqueles que vão continuar na empresa, porque aí sim eles vão saber o que vai ser esperado deles, quais são os resultados que a empresa precisa atingir, e eu acho que vai haver um comprometimento maior daqueles que ficam com a empresa. Quer dizer, o importante então o empresário avisar para quem fica que foi alcançado o equilíbrio, ou às vezes, porque às vezes não se fala isso, demite-se, e quem fica acha que eu estou indo, daqui a pouco eu estou indo, e aí para de produzir, começa a criar um clima ruim dentro da própria empresa. Com certeza, porque quando a empresa só demite e não fala qual é a real situação, existe aquela preocupação, aquele burburinho dentro da empresa, se ela vai continuar demitindo, quem vão ser os próximos. Então ela precisa o tempo todo estar comunicando isso internamente, como que ela está fazendo, o que ela, até quanto que ela vai reduzir, quais as pessoas, quais as áreas que vão ser reduzidas, para que as pessoas também possam se preparar. Até porque a gente tem que lembrar que quando esses cortes acontecem, né, as equipes que lá estão, elas precisam se reorganizar, né? Começam pelo menos a redistribuir as tarefas. Então, elas precisam a empresa precisa estar atenta disso, até para poder conseguir ajudar essas equipes, porque elas agora têm um novo cenário também para se adaptar.
Uhum. Quer dizer, muitas vezes joga-se a carga de trabalho em cima de quem fica, ele não foi treinado para aquela função, não foi nada, só olha, o Zé saiu e o Antônio agora vai fazer o trabalho do Antônio e o do Zé, e ponto. E vira as costas e vai embora. Não, é aí que eu acho que tem que ter todo um cuidado com quem fica. Primeiro, porque quem fica, por muitas vezes, também está triste. Está triste porque perdeu aquele colega que estava ali no dia a dia, a convivência dele, né, do trabalho. Então, ele está nesse momento sensibilizado. Mas a gente também, a empresa precisa orientar esse colaborador. Muitas vezes a gente escuta, né? Mas fulano tem 10 anos de empresa, ele sabe tudo dessa empresa. Mas a gente tem que pegar e conversar, fazer orientação. Olha, aquela tarefa que fulano fazia a partir de agora é sua, ela é feita dessa forma, a gente espera que você atenda tais prazos, tais resultados, porque muitas vezes ele vai chegar e vai falar, olha, ok, eu vou fazer essa tarefa, mas eu também tenho uma outra tarefa com os mesmos prazos, as mesmas... E aí? Né? Então, isso precisa ser conversado. Quais são as prioridades a partir de agora? Né? O que eu estou realmente cobrando? Isso é só uma questão passageira até essa crise passar e aí a gente vai recontratar? Ou isso já passa a ser uma nova reestruturação da empresa e isso passa a ser um novo processo dela? Então, isso tudo eu acho que tem que ser muito claro, né, para quem fica. Quer dizer, tem que tomar cuidado também a empresa, né, porque é essa coisa de achar que reduziu a equipe em 20% e vai aumentar a produtividade em 20%. Não. Tem muito empresário que acha. Que faz essa conta, mas essa conta não é verídica, né? Na verdade, até para a gente alcançar essa tão famosa produtividade, tem que existir uma série de investimentos e de treinamentos e capacitações que tem que ser feitas, né? Então a senhora diria que para o empresário, nesse momento, como a senhora falou, é cautela na hora de demitir. Quer dizer, a demissão... Parece, pelos números do IBGE, vai aumentar, pelo menos até 2016, primeiro semestre, estão projetando 12%, está em 9%, mas vai aumentar mais 3 pontos aí, seria um desemprego absurdamente alto para as características do Brasil. Mas, já que ela vai ter que acontecer porque as empresas não estão vendendo, tal, então é melhor ter cautela. Quer dizer, não cortar sempre o salário mais alto, né? Porque, assim, esse cara ganha 10, vou tirar ele porque eu tenho um que ganha 2 e eu prefiro de 2 ou de 10. Isso, ou senão, pelo menos, você tem que ter certeza que a partir do momento que eu corto aquele determinado cargo, aquela determinada pessoa da minha estrutura, o que eu vou ficar precisando, né? Se eu tenho pessoas realmente que conseguem executar aquilo ou não. Então, assim, nem sempre cortar o maior cargo ou o maior salário é a solução, né? Até porque a gente tem que lembrar que tem toda uma expertise, muitas vezes, desse profissional. Às vezes é um profissional que tem um amplo conhecimento daquele mercado ou daquela tecnologia que aquele cliente hoje trabalha, ou que tem um grande conhecimento da clientela daquela empresa. Então, a gente tem que estar atento também para isso, porque muitas vezes é um corte que a gente faz nesse momento, mas que a gente internamente não consegue se readequar para atender. E aí a gente perde 2 vezes. Então, importante seria, na crise, seria que o empresário tivesse uma gordura para reforçar a sua mão de obra, treiná-la melhor para sair na frente dos outros, né? E conquistar os empregados que estão saindo das outras empresas para reforçar suas equipes. Infelizmente, não é esse o cenário. Não é esse o cenário. E aí eu acho que agora cabe muito um papel, né? Dos empregados que lá estão nessas empresas, o tempo todo estarem atentos à sua empregabilidade. Dona Alessandra, eu vou pedir licença à senhora para fazer um breve intervalo. Na volta a gente conversa exatamente sobre isso, sobre empregabilidade, ok? A gente volta já com Mercados e Negócios, que hoje entrevista a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Alessandra Zanotti. Até já! Credibilidade, profissionalismo, agilidade, GV News, porque a informação é coisa séria.
Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista a diretora da BRH, Alessandra Zanotti. Dona Alessandra, no primeiro bloco nós falamos sobre o ponto de vista do empregador, os cuidados que ele deve ter na hora de cortar na equipe para evitar ter problemas na retomada. Já que é inevitável cortar, analisar bem quais são aqueles empregados que precisam ficar na empresa, não cortar só olhando no salário, cortar na necessidade da empresa de lá na frente, na hora da retomada, estar preparada para essa retomada. Porque senão corre o risco de ficar cada vez com menos possibilidades no mercado e aí acabar fechando porque ficou com os empregados errados. E as outras empresas sobreviverem porque pegaram os empregados que ele largou no mercado e estavam preparados. Agora a gente tem que olhar o outro lado, o ponto de vista daquela pessoa que está empregada ou daquela pessoa que está nesse momento empregada, mas pode perder o emprego a qualquer momento, e aquelas que até já perderam o emprego. Então vamos começar conversando sobre as pessoas que estão empregadas, como elas devem se portar para se manter no emprego. Quer dizer, as empresas estão anunciando, olha, vamos ter que cortar. O IBGE está avisando, o desemprego vai aumentar. Como essas pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, que já estão ouvindo, tendo essa informação, devem se portar para evitar perder o seu emprego? Bem, eu acho que nesse momento as pessoas têm que trabalhar sua empregabilidade, ou seja, se adaptar a esse novo cenário, a esse novo mercado. Então, uma das questões que eu acho que é importante é ele o tempo todo estar atento ao seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele pode ser feito de várias formas, né? A gente lendo, né, jornais, né, assistindo televisão, né, ficando atento às atualidades, às mudanças mesmo, né? Além disso, é aproveitar também as oportunidades de capacitação que existem, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, Alessandra, mas nesse momento a gente está com redução de salarial, ou lá em casa mais gente perdeu o emprego e aí a grana ficou um pouquinho curta. Hoje existem uma série de capacitações que você faz via web e tudo mais, alguns até muito gratuitos. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que trabalhar com o nosso autodesenvolvimento. Então, é procurar se capacitar e se atualizar. E entender a empresa, cada vez mais a empresa onde trabalha, né? Não é só ir lá trabalhar e sair. Não, e até porque, lembra que a gente foi falando que quando a empresa faz os cortes, muitas vezes ela tem que redistribuir aquelas tarefas. Então, muitas vezes, tarefas que não eram rotineiras para mim, passam a ser. Isso também a gente tem que encarar como uma oportunidade de novos conhecimentos, novos desenvolvimentos. Porque amanhã ou depois, essa empresa, ela retomando, e ela viu que, de repente, eu me saí muito bem naquelas novas atividades, eu posso estar pleiteando uma mudança de área, pleiteando uma mudança de cargo. Então, isso é muito importante. A gente tem que entender esse momento como oportunidade para ampliar o conhecimento da gente. Porque eu brinco com as pessoas que conhecimento nunca é demais. Se depois, na própria empresa, eu posso estar utilizando isso, então eu vou ter uma gama de conhecimentos de novos processos e tudo mais, mas se também naquela empresa não surgir as oportunidades de desenvolvimento, quando eu voltar a ir para um mercado, buscar uma nova oportunidade, eu já tenho outros conhecimentos a mais que podem me facilitar uma recolocação. E redução de salário? Deve-se aceitar isso como uma coisa natural nesse momento ou deve-se bater pé? Eu acho que nesse momento a regra é flexibilidade. Eu acho que tudo que é conversado, né, eu acho que é bacana. Então, assim, eu acho que a gente tem que conversar muito, tentar entender qual é a real situação da empresa, se ela realmente precisa trabalhar essa questão da redução ou não, né? E a partir desse momento a gente tem que ver a questão assim, eu posso nesse momento abrir mão desse salário ou dessa parte desse salário? Às vezes eu posso, pensando que amanhã ou depois, numa retomada, a empresa também tem uma possibilidade de me oportunizar um crescimento. Mas às vezes também as empresas propõem essa redução e infelizmente quem lá está não tem como abrir mão, até pela toda a situação, às vezes própria familiar, né? Perdeu às vezes um parente, um marido, a esposa, já perderam o emprego, ele não tem mesmo de onde tirar.
Então, nesse momento, acho que a dica é flexibilidade. Eu acho que você tem que fazer toda uma avaliação do quanto que você pode abrir mão e se você pode abrir mão para poder permanecer nesse emprego. Às vezes a gente vai ter que reavaliar até os nossos custos mesmo financeiros, enxugar dentro de casa um pouquinho para poder se manter empregado. Mas eu acho que vale a pena sim, pelo menos conversar sobre. Eu acho que vale a pena. A gente conversou agora sobre quem está empregado, mas tem algumas pessoas que estão empregadas sabendo que a empresa está numa situação de dificuldade absurda e que vai perder o emprego. Quer dizer, ele só não perdeu ainda, mas ele já tá sabendo que a coisa não está boa. Alguns segmentos, por exemplo, metalúrgicos lá no Rio de Janeiro, metade perderam o emprego de uma vez só. Então ele já sabe que a outra metade vai daqui a pouco, que a Petrobras não está contratando, eles já sabem que o estaleiro onde ele trabalha não vai ficar, não vai funcionar. Como se posicionar isso? Como, sabendo que a dor virá, eu acho que o que a gente pode fazer, né, nesse caso é tentar se antecipar. Se antecipar como? Primeiro, eu acho que a gente tem que começar uma reflexão sobre como que foi nessa empresa a minha atuação, né? Como eu trabalhei, que novos conhecimentos eu adquiri, quais foram as minhas limitações nesse trabalho, quais foram as minhas dificuldades, refletir um pouco mais, eu acho que isso fortalece a gente, até para que a gente possa falar sobre isso lá no futuro. E uma outra coisa é começar a preparar teu currículo, né? Então, naquele momento, pegar teu currículo, atualizá-lo com a sua experiência, aí buscar, né? Hoje a gente tem tanta informação sobre isso, então buscar aí pela internet, pelos consultores, né? Dicas de como prepará-lo da melhor forma e aí preparar para poder, no momento que você tiver que apresentá-lo ao mercado, você já passou essa fase, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é network, a gente tem que trazer essa rede de novo. Então, ou seja, eu tenho que começar a comunicar as pessoas que do meu meio, que eu já estou de aviso prévio, ou que a empresa já me sinalizou que no próximo ano, no início do próximo ano, eu vou ser desligado. Então, a gente tem que buscar comunicar as pessoas, porque hoje, quando surgem algumas oportunidades, muitas vezes as empresas, elas comunicam primeiramente interno. Então, ela comunica para os seus próprios empregados, olha, eu vou precisar de contratar mais uma pessoa para essa área. E só depois disso é que ela divulga realmente no mercado. Então, se eu conversei com o maior número de pessoas sobre essa minha necessidade, pode ser que aquela pessoa lá naquela empresa escutou e fale, olha, vai surgir uma oportunidade, prepara teu currículo para entregar lá, procura a pessoa fulano de tal. Então, isso já facilita. Então, eu acho que acessar o network, ou seja, a nossa rede de relacionamento nesse momento é importante, né? Então, aí, quando a gente fala de rede de relacionamento, é a nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, aqueles ex-colegas que a gente manteve contato e falando para eles, olha, estou buscando. E aí, quem sabe eles também vão poder te ajudar, pelo menos a divulgar. Essa, me parece, a dica também para quem está fora do mercado já. Também. Para quem está fora, no primeiro dia que ele ficou desempregado, ele tem que tomar essa decisão. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente, na hora que a gente é demitido, a gente fica meio triste. No primeiro momento, a gente não quer falar com as pessoas, algumas pessoas sentem vergonha de falar isso, mas a gente tem que pensar que hoje é o cenário, existem muitas pessoas na mesma situação, então quanto antes eu puder estar falando sobre isso e retomando, as chances de eu me recolocar mais rápido é maior. Quer dizer, e nem todas as empresas estão demitindo, mesmo no cenário ruim tem sempre alguém que contrata, né? Há sempre um movimento de sai e de entra, nem alguém que avaliou mal a quantidade de desempregados, vai precisar contratar, alguém que está lançando uma nova empreitada vai precisar contratar, tem sempre alguma oportunidade. Isso, até porque nesse momento que as empresas precisam rever, né, seus custos e tudo mais, muitas vezes ela tem que fazer mudanças nos seus processos.
E aí, quando ela faz essas mudanças nos seus processos internos, muitas vezes surgem novos cargos para ela, surgem novas necessidades. É aí que surgem essas vagas. Então, assim, para algumas pessoas é até esquisito, né? Nossa, mas ele mandou tantas pessoas embora e agora ele está contratando. Mas é porque, às vezes, é um novo cargo, uma nova reorganização. Então, por isso que surgem essas oportunidades, sim. Nós estamos nesse cenário complicado, né? Vocês fizeram uma feira, a senhora estava me contando, fizeram uma feira, até se assustaram com a quantidade de pessoas, né? Como é que foi isso lá na Serra? Nós tivemos o evento do ABRH na praça, né? Que é um evento que é o braço social da nossa associação. E lá a expectativa é que as pessoas fossem lá para falar, né, aprender um pouco, ouvir um pouco mais sobre empreendedorismo, porque muitas pessoas que agora estão perdendo seus empregos estão empreendendo de algum jeito, uma forma de uma nova receita. Então lá a ideia era essa, né, orientar as pessoas de como buscar um novo emprego, como se manter, né, com uma autoestima bacana para poder buscar essas oportunidades e tudo. E aí, um cenário desse, a gente tinha uma expectativa de um número bem grande de pessoas nos buscando, mas realmente o público que lá compareceu foi muito maior. Então, assim, então ali a gente tem a real noção de como que o mercado está difícil, né? E aí é a outra dica que a gente fala para quem está, nesse momento, buscando recolocação. Você tem que aproveitar todas as oportunidades. Então, para isso, você tem que estar preparado. Então, teu currículo tem que estar bem preparado. Você tem que buscar pelos sites de emprego, pelos sites das empresas para cadastrar, fazer o dever de casa, que é o network, e preparar por uma entrevista. Aí algumas pessoas me perguntam assim, mas como se prepara para uma entrevista? Falando. Vamos conversar. Põe uma pessoa que você conhece na tua frente e fale sobre as suas experiências, o que você gostou naquele trabalho, o que você acha que você poderia ter melhorado, quanto que você ganhava, qual é a sua necessidade agora em termos de salário. Por quê? Porque na hora que você tiver essa oportunidade de uma entrevista para trabalho, você tem que se sair bem, porque infelizmente nesse momento a concorrência está muito grande, porque a gente tem que lembrar que são as pessoas que estão, os novos entrantes do mercado de trabalho, né? A gente tem que lembrar das pessoas que foram desligadas, né? Então, ou seja, a concorrência aumentou, então você realmente tem que ser mais assertivo nesse momento. Então, tem que estar preparado, sim. E essa questão da entrevista hoje, ela é fundamental. Antigamente tinha aquela coisa, era primo, é o QI, quem indicou e tudo mais. E as empresas hoje não. As empresas hoje elas estão se profissionalizando. Empresas de recursos humanos para selecionar o melhor quadro para elas. Específicas para isso. Para ela, porque ela tem pouco dinheiro, a empresa tem pouco dinheiro, precisa acertar na contratação. Isso aí. Né? Porque contratar e demitir tem custo. Com e certeza. Ela não pode ficar tentando, ela tem que acertar na primeira vez, praticamente. E aí é entrevista. Isso, porque muitas vezes é a única etapa que a pessoa tem um contato real com a empresa, né? Porque até então é um currículo que ela deixou lá. Então, nesse momento, ela tem que se apresentar bem. Então, ela tem que estar bem com ela e estar segura do que ela tem para oferecer para aquela empresa, para poder demonstrar aquilo naquele momento. A senhora trabalha com isso. A senhora já viu algum momento tão ruim assim na parte de emprego? A senhora já lembra de alguma outra época muito ruim? Nós já vivemos várias crises, né? Essa que é a verdade. São ciclos, né? São cíclicas e tudo. Nesse momento, ela está um pouco assustando um pouco mais, né? Até pelo cenário, né? Como não é só o desemprego, mas a gente vê todo um cenário econômico e político que não se define. E eu acho que essa falta de uma definição acaba acarretando mais nessa ansiedade, mais nessa preocupação, né? Não só da população, como dos empresários de uma forma geral. Pelo que a senhora conversa com os empresários, pelo que a senhora conversa com outras pessoas de recursos humanos, vocês têm uma perspectiva de quando a gente consegue fazer a curva para subir? Dá para prever ou vocês não estão conseguindo ver isso pela situação das conversas de vocês?
Na verdade, o que a gente vem acompanhando, assim, são várias pesquisas, né, que a gente vem escutando, então algumas falando aí do primeiro trimestre do próximo ano. Então, assim, algumas empresas a gente já percebe que já passou aquele momento de grandes cortes e agora ela está entrando naquele momento de reorganizar internamente seus processos, reorganizar, como se diz, a casa para poder continuar com as suas ações. Então, assim, a expectativa da gente realmente, né, e eu como boa brasileira quero acreditar que nesse primeiro trimestre as coisas realmente comecem a entrar nos eixos, né, até para que a gente possa ter aí uma perspectiva de um próximo ano melhor. Então, pelo que a senhora falou, para os empresários, cautela na hora de demitir, para não perder os melhores quadros e depois se arrepender e perdê-los para a concorrência e se arrepender mais ainda. Né? Para o empregado que está empregado, se manter empregado, conhecer a empresa, se tornar mais importante para aquela empresa, conhecimento, estudar a empresa, estudar, se preparar cada vez melhor para não perder o emprego. Para quem acha que já vai perder ou já foi avisado que vai perder, network, começar a avisar, preparar o currículo. Para quem está desempregado, network, preparar currículos, aprender a falar com as pessoas para a hora da entrevista. Quer dizer que as oportunidades existem. As oportunidades não estão totalmente fechadas. Não. Existem algumas, estão aí, e quem estiver melhor preparado vai consegui-las. Não é isso? Isso mesmo. Então, dona Alessandra, obrigado por sua entrevista aqui em Mercados e Negócios. Convido vocês para voltarem outras vezes, para a gente conversar. O mercado de trabalho é importante. Como dizia meu pai, um chefe de família desempregado não é um chefe de família. Ele se sente, como a senhora diz, a autoestima vai lá embaixo e aí fica mais difícil de arrumar emprego, né? As pessoas precisam de trabalho para se sentirem importantes, produtivas. Então, convido a senhora para voltar, para a gente continuar conversando outras vezes sobre isso. Estou inteiramente à disposição. Agradeço o convite. Okay, muito obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.